Olá, meus amigos das Ciências Criminais. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o professor José Neto. Nós vamos dar início agora a mais uma aula do nosso curso Recursos no Processo Penal. Antes, aquele lembrete para quem está inscrito para receber o certificado, não deixe de registrar o seu nome na lista de presença nos comentários do vídeo. Depois iremos contabilizar a sua participação. Bom, nós vamos dar início agora à nossa aula de número 17. E com ela nós vamos começar a estudar a apelação no rito do Tribunal do Júri, a apelação contra decisões do Tribunal do Júri. Estamos estudando o artigo 593 do Código de Processo Penal. Se você assistiu à aula passada, a aula 16, você viu que nós começamos o estudo da apelação. Nós vimos que cabe apelação contra a sentença definitiva de absolvição e de condenação. Também vimos que cabe apelação contra as sentenças definitivas ou com força de definitivas não previstas no artigo 581, que tem ali a previsão do cabimento do recurso sindistrito. E agora nós vamos para o artigo 593, inciso 3 do Código de Processo Penal, que trata de apelação contra as decisões do júri, contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri. Bom, antes de começarmos o estudo de cada hipótese de cabimento da apelação contra a decisão do júri, é preciso fazer algumas considerações iniciais. A primeira delas é que eu falei na aula anterior que a apelação é um recurso por excelência, aquele recurso extremamente amplo em que você pode rediscutir toda a matéria do processo. Mas aqui nós temos uma exceção. A apelação contra a decisão do júri não é um recurso tão amplo assim. Isso porque ela está vinculada às hipóteses previstas no inciso 3 do artigo 593. Ali você tem 4 situações em que você pode apelar contra a decisão do júri. Então não cabe apelação contra a decisão do júri pelo simples inconformismo com o resultado do processo, como você pode fazer em outros procedimentos. No procedimento do júri não. Você só poderá recorrer contra a decisão do júri se você conseguir enquadrar seu recurso em uma daquelas 4 hipóteses que você tem ali, 4 linhas, as linhas A, B, C e D, do inciso 3 do artigo 593. Só que não é só isso que importa a gente dizer agora. Quando se está se iniciando no estudo do processo penal, e a gente vê muito esse erro, ou em quem não é iniciado no processo penal, ou quem está começando, é muito comum a gente ver algumas pessoas pensando que não cabe recurso contra a decisão do júri. Isso é um erro. Isso é uma má compreensão do que seja o princípio da soberania dos vereditos. Nós sabemos que a Constituição Federal ela assegura a soberania dos vereditos. Mas o que significa isso? O que significa a soberania dos vereditos? Será que quer dizer que não cabe recurso contra ela? Não, de forma alguma. É possível recorrer sim contra a decisão do júri, estamos estudando isso agora, o artigo 593, inciso 3 do Código de Processo Penal, mas qual a extensão desse recurso, qual o limite para esse recurso em razão da soberania dos vereditos? Veja bem, primeira coisa é preciso você observar que a sentença do Tribunal do Júri ela tem uma peculiaridade. É aquilo que a doutrina chama ou classifica como sendo uma sentença subjetivamente complexa. O que é que isso quer dizer, sentença subjetivamente complexa? Subjetivamente dá na ideia dos sujeitos que a elaboram, dos sujeitos que participam da elaboração dessa decisão. Então, no caso da sentença do júri, nós temos 2 sujeitos participando da elaboração da sentença. O juiz presidente do júri e o conselho de sentença. O julgamento propriamente dito, a atividade de julgar, pertence ao conselho de sentença. A atividade de elaborar a sentença pertence ao juiz presidente. Então vejam que a competência para julgar não é do juiz presidente, é do conselho de sentença, o órgão do júri, os 7 jurados que eram sorteados no dia da sessão, no início da sessão, para fazer o julgamento. A eles cabe o julgar o réu. Ao juiz presidente cabe fazer a sentença de acordo com o julgamento feito pelo conselho de sentença. Então veja que a sentença ela é feita pelo juiz presidente de acordo com o julgamento feito pelo conselho de sentença. A esse julgamento feito pelo conselho de sentença nós damos o nome de veredito.
O veredito é a decisão do conselho de sentença. Então o conselho de sentença vai julgar, vai dar o seu veredito e o juiz, com base nele, fará a sentença. Se for uma sentença condenatória, caberá ainda ao juiz fazer aquela parte extremamente técnica que cabe ao juiz fazer, que é a do cálculo da pena, que é a imposição de regime, concessão de benefícios, ao final da sentença. Então a sentença do júri ela é denominada subjetivamente complexa por ter mais de um sujeito participando. Então veja só, a soberania dos vereditos, ela impede que a decisão do júri seja modificada via recurso pelo tribunal de segundo grau, ou por qualquer outro tribunal, ainda que seja um tribunal superior. Então não se pode via recurso buscar a modificação do veredito do júri. Não a modificação de toda a sentença, mas sim a modificação do veredito do júri. O veredito do júri é que é imutável, via recurso. O veredito do júri é que não pode ser modificado pelo tribunal de segundo grau ou por um tribunal superior. Então, via recurso não se pode pedir a modificação do veredito. Mas e do resto da sentença? Bom, como a sentença ela é subjetivamente complexa, ela tem um veredito, ela traz o veredito do júri, mas ela tem também toda a parte feita pelo juiz. Essa parte feita pelo juiz é passível de modificação. Você pode apelar para pedir a modificação da parte feita pelo juiz. Se o juiz cometeu algum erro na sentença, isso é modificável. Além disso, como nós vamos ver, você pode pedir a anulação do processo no recurso. E aí não se ofende com isso a soberania dos vereditos. Porque se há uma nulidade no processo, o processo precisa ser anulado, a partir do ponto da nulidade, como nós vamos ver. Mas ainda há uma possibilidade que nós iremos estudar de você atacar o veredito do júri. Só que você não pode pedir a modificação dele. E como vai ser isso? Iremos ver daqui a pouco. Vamos começar a estudar cada uma das hipóteses de cabimento da apelação contra a decisão do júri. Bom, o artigo 593, no seu inciso 3, ele traz, como eu disse, 4 linhas. A primeira delas vai trazer a possibilidade de você apelar para alegar nulidade. Então veja só o que diz o artigo 593, inciso 3, a linha A. Está na tela? Vamos acompanhar. Caberá apelação, diz o caput, caberá apelação no prazo de 5 dias, inciso 3, das decisões do tribunal do júri, quando? Primeira situação vem agora. Quando ocorrer nulidade posterior à pronúncia. Essa primeira hipótese merece muito cuidado. Porque o legislador, ele diz aqui nulidade posterior à pronúncia. E com isso, ele pode lhe induzir a erro. Porque passa-se a impressão de que qualquer nulidade que ocorrer da pronúncia em diante ou imediatamente após a pronúncia, entraria nessa hipótese de cabimento. E não é o caso. Veja bem, nós sabemos que o rito do júri é um rito bifásico. Alguns autores falam em 3 fases, mas a grande maioria concorda que é um rito bifásico. A primeira fase se encerra com a pronúncia e a segunda fase se inicia com a preclusão da pronúncia até o julgamento final do júri. Olhe bem, quando o legislador diz aqui que caberá apelação quando ocorrer nulidade posterior à pronúncia, ele disse menos do que deveria dizer ou menos do que queria dizer. A interpretação que se deve fazer desse dispositivo é que cabe apelação para se suscitar uma nulidade ocorrida após o início da segunda fase. Uma nulidade após a preclusão da pronúncia. Não é simplesmente após a decisão de pronúncia. Porque após a decisão de pronúncia, você ainda tem a intimação dela para as partes. Você ainda tem a possibilidade de se entrar com recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia, nós vimos isso, no artigo 581, no inciso 4. E pode ocorrer nulidade nesse momento. Pode ocorrer uma nulidade na intimação da pronúncia, pode haver uma nulidade na tramitação do recurso contra a decisão de pronúncia. E tudo isso ainda estará dentro da primeira fase, porque não ocorreu a preclusão da pronúncia ainda, a pronúncia ainda pode ser modificada para uma impronúncia, para uma desclassificação, para uma absolução sumária. Então não iniciamos a segunda fase. A segunda fase só se inicia com a preclusão da pronúncia. E aí nós temos o seguinte, que a apelação só vai ser cabível para as nulidades ocorridas após a preclusão da pronúncia, quando não couber mais recurso
contra a decisão de pronúncia que se iniciar a segunda fase. Enquanto isso não ocorrer, todas as nulidades que ocorrerem ainda na primeira fase serão objeto do recurso sentido estrito, ou eventualmente, se posteriores a ele, serão alegadas nos recursos que se seguirem a esse recurso sentido estrito, mas ainda tendo por objeto a decisão de pronúncia ainda a primeira fase. Então, enquanto não precluir a decisão de pronúncia, você não vai usar a apelação. A nulidade que ocorrer, por exemplo, uma nulidade na intimação da pronúncia, você vai entrar com o recurso sentido estrito, com base no 581, inciso 4, ou seja, contra a decisão de pronúncia, para alegar essa nulidade que ocorreu na intimação da pronúncia. Se você entrar com recurso sentido estrito e a tramitação, durante a tramitação dele ocorrer alguma nulidade, você pode arguir ou nas razões do recurso, se for antes dele a nulidade, ou se posteriores às razões do recurso, na sessão de julgamento. Na sessão de julgamento você vai arguir essa nulidade assim que apregoar o seu processo, assim que anunciar o julgamento do seu processo, você vai então suscitar essa nulidade. Se posteriores ao julgamento do recurso sentido estrito, você vai ver se cabe ainda outro recurso, como por exemplo recurso especial, recurso extraordinário, e você vai poder arguir a nulidade nesses recursos. Então, enquanto não precluir a pronúncia, e não começa a segunda fase, e não começando a segunda fase, você não vai usar a apelação. Porque durante a primeira fase ainda tem que ser objeto do recurso sentido estrito e dos recursos que a ele se seguirem. Agora, iniciando a segunda fase, qualquer nulidade que ocorrer pode ser objeto dessa apelação. Só lembrando o seguinte, se a nulidade for absoluta, você pode arguir a qualquer tempo, inclusive na apelação. Se a nulidade for relativa, você deve arguir primeiro no momento adequado, previsto lá no artigo 571 do Código de Processo Penal. Caso o juiz não acate essa nulidade, aí você vai levantá-la na apelação. Porque se a nulidade é relativa e você não arguiu no momento próprio, não adianta tentar ressuscitá-la no recurso de apelação. Você vai arguir na apelação aquela nulidade relativa que você arguiu no momento próprio, o juiz não acatou, e aí sim, você na apelação tenta mostrar que ocorreu a nulidade no processo. Bom, qual é a consequência então de se dar provimento a essa apelação contra a decisão do júri, mas alegando a nulidade ocorrida na segunda fase? Por exemplo, você pediu a intimação de uma testemunha na segunda fase, logo ali no início da segunda fase, colocou-a como imprescindível, chegou no dia da sessão, a testemunha faltou, você disse que não ia abrir mão dela, pediu ao juiz que novamente renovasse a intimação dela e o juiz dispensou arbitrariamente a testemunha e deu início à sessão do julgamento do júri. Você tendo rolado em tempo oportuno, tendo colocado como imprescindível. Você vai alegar na hora lá na sessão a nulidade, o juiz ainda assim continuando a sessão, sem mandar ouvir a sua testemunha, sem mandar buscar a sua testemunha, você vai deixar registrado na ata da sessão a nulidade que você está arguindo e você vai levantar isso na apelação. Então, nesse caso, a partir do ponto em que ocorreu a nulidade, nesse caso seria a sessão do julgamento, o processo vai ser anulado. Se for anterior, não tem problema algum. Dentro da segunda fase, anula-se daquele ponto em diante. Isso vai atingir a sessão do júri, vai atingir a decisão do júri? Sim, por força do princípio da causalidade, da sequencialidade. O princípio da causalidade ou da sequencialidade diz que a nulidade de um ato causa anulação dos atos posteriores, aquele efeito cascata, aquele efeito dominó. Então, se você vai alegar a nulidade de um ato, ele vai anular os atos posteriores, consequentemente, isso vai atingir a sessão do julgamento, isso vai anular a decisão do júri, né, todos os atos que forem posteriores à nulidade. Mas isso não ofende a soberania dos vereditos, porque o que ofenderia a soberania dos vereditos seria o tribunal de segundo grau modificar o veredito, proferir uma decisão mudando o veredito. Por exemplo, o júri condenar e o tribunal de segundo grau absolver. Isso não pode. Mas anular os atos do processo por força de uma nulidade, isso é plenamente possível. Então a consequência dessa linha A, do provimento da apelação, com base nessa linha A, é a anulação dos atos do processo. A próxima hipótese. Cabe apelação contra a parte da sentença aí feita pelo juiz presidente, que contrariar a lei ou a decisão dos jurados.
Veja só o que diz aí, é exatamente essa redação do 593, inciso terceiro, na linha B agora. Veja só. Caberá apelação no prazo de 5 dias das decisões do tribunal do júri quando for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. Bom, evidentemente que o juiz não pode proferir uma sentença contrariando a lei. Imagine que o réu foi condenado a uma pena de 8 anos e o juiz lhe concedeu o sursi, suspensão condicional da execução da pena privativa de liberdade. O sursi está previsto no Código Penal no artigo 77 e ele só é cabível, na sua forma simples, para condenações não superiores a 2 anos. Se o juiz inova e concede o sursi para alguém que foi condenado a 8 anos, está contrariando o texto expresso da lei. Então veja que nesse caso o erro não está no veredito. O júri condenou, seu veredito foi de condenação, mas o juiz, na hora de fazer a aplicação da pena, calculou a pena, impôs o regime e concedeu erroneamente o sursi ao réu. Nesse caso, o Ministério Público, se for o autor da ação, o acusador, poderá apelar, pedindo ao tribunal que modifique essa parte da sentença que está errada, retirando, negando o sursi ao réu por não ser cabível ou estar contrariando a lei. Então veja que não há problema algum em modificar essa parte da sentença porque não se muda o veredito com isso. O réu permanece condenado. E o tribunal apenas vai tirar o benefício que o juiz concedeu indevidamente. Então o tribunal modifica não o veredito, mas a parte que o juiz fez erroneamente contrariando a lei. Pode acontecer também de o juiz contrariar a decisão dos jurados. É absurdo, mas acontece, inclusive eu já vi acontecer. Imagine que o júri condena e o juiz absolve na sentença. Ora, o juiz nesse caso, no rito do júri, o juiz não é o órgão julgador. Não cabe a ele o ato de julgar. A função do juiz-presidente ali é presidir a sessão e fazer a sentença exatamente de acordo com o veredito dos jurados. Se o júri condenou, o juiz tem que fazer uma sentença condenatória. Se o júri absolveu, o juiz tem que fazer uma sentença absolutória. Então, nesse exemplo, se o júri condenou e o juiz absolveu, o tribunal, dando provimento à apelação, modifica a sentença ajustando-a à decisão dos jurados. Se foi condenatória e o juiz fez uma sentença absolutória, o tribunal modifica e profere um acórdão condenando o réu, modificando ali a decisão do juiz e impondo a condenação tal como foi decidido pelos jurados. Essa, portanto, é a consequência do provimento da apelação. Veja o que diz o parágrafo 1º do artigo 593. Atenção para a leitura. Se a sentença do juiz-presidente for contrária à lei expressa ou divergir das respostas dos jurados aos quesitos, o tribunal a de quem fará a devida retificação. Então vejam que não há qualquer ofensa ao princípio da soberania dos vereditos, porque o veredito permanece intacto, muito pelo contrário, esse dispositivo aqui é em respeito à soberania dos vereditos, porque se ajusta o erro da sentença, se retifica a sentença no que ela está errada, ajustando-a à decisão dos jurados, mantendo-se então a soberania dos vereditos. Na linha C, nós temos ainda o seguinte, que cabe apelação contra a parte da sentença em que houver erro na aplicação da pena ou da medida de segurança. É exatamente o que diz a linha C. Atenção, cabe apelação das decisões do tribunal do júri quando houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança. Então veja que o juiz pode cometer um erro, aplicando uma pena indevidamente, ou pode cometer injustiça, ou seja, aquela pena que foi demasiadamente grave ou branda demais. Então o juiz pode cometer um erro na aplicação da pena ou na aplicação do regime, na imposição do regime inicial do cumprimento da pena, um erro no cálculo da pena. Veja que na parte que cabe ao juiz aplicar a pena ou medida de segurança, se for o caso, de uma sentença absolutória imprópria, o juiz aplicar a medida de segurança a quem é inimputável. Então se o juiz errar na medida de segurança também, na espécie de medida de segurança, no tempo mínimo de cumprimento da medida de segurança, caberá apelação para corrigir novamente o erro do juiz. Veja que nesse caso também não se mexe no veredito do júri em razão do princípio da soberania dos vereditos. Apenas se corrige o erro do juiz, seja na aplicação da pena ou da medida de segurança. É exatamente essa a consequência de que trata o parágrafo 2º do artigo 593.
Diz assim: interposta a apelação com fundamento no número 3, a linha C deste artigo, o tribunal a de quem, se lhe der provimento, retificará a aplicação da pena ou da medida de segurança. Então, mais uma vez, o tribunal pode aí sim modificar, substituir a decisão do juiz pela sua decisão, mas exatamente para fazer o ajuste que deve ser feito por conta do erro que o juiz cometeu. Mas nada se modifica no veredito do júri. Atenção agora para essa última hipótese. Cabe apelação agora quando os jurados decidirem de forma contrária aos autos. Agora acende a luz amarela porque estamos tratando do veredito do júri. Veja aí o que diz a linha D. Cabe apelação no prazo de 5 dias das decisões do tribunal do júri quando for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Aqui precisamos ter muito cuidado. Observe que o legislador está colocando aqui que cabe apelação quando a decisão primeiro for manifestamente contrária, ou seja, preciso que seja algo flagrante. Não basta a sua mera insatisfação com o resultado do júri. É preciso que o erro havido aqui seja algo manifesto, algo muito claro, que não precise de demorada apreciação para se perceber o erro. Mas que erro é esse? A decisão do júri foi contrária à prova dos autos. Observe que o legislador não colocou aqui seja contrária a uma prova dos autos, mas contrária à prova. Ou seja, a prova aqui, você vê que tem uma crase, então contrária à prova dos autos, dá a ideia do conjunto probatório. A prova dos autos, ou seja, o conjunto de todas as provas. Então, quando a decisão do júri contraria o conjunto das provas, aí cabe a apelação com fundamento na linha D. Antes de explicar a consequência dela, em primeiro lugar, vamos falar um pouco sobre isso. O que é a apelação contrária ao conjunto das provas? Veja, nesse caso aqui, não se dá provimento a essa apelação se você tem um conjunto probatório dividido, com provas de um lado, provas do outro, e o júri escolhe. O júri é livre, é soberano, ele pode escolher a tese da acusação, pode escolher a tese da defesa, entender que está melhor comprovada a tese da acusação ou a tese da defesa. Então o tribunal do júri é soberano para isso. Lembrando, o sigilo dos votos, você não sabe qual é, não há uma fundamentação do voto de cada jurado. É no íntimo, ele vota de acordo com a sua convicção íntima e você não fica sabendo os motivos disso. Mas o júri é livre para decidir como quiser. Cada jurado vota individualmente, de forma livre, soberana e sigilosa. Mas veja, é possível que você consiga identificar que todas as provas caminham numa direção e o júri vai em outra. Então, nesse caso, há uma contrariedade entre a decisão do júri e o conjunto da prova dos autos. É bom lembrar, que eu disse agora há pouco e repito, o júri é livre e soberano para decidir como ele quiser. Admite-se no tribunal do júri até mesmo a clemência. O que é clemência? É você ver que todas as provas são pela condenação do réu e o advogado, por exemplo, chegar e dizer, olha, eu sei que as provas aqui estão todas contrárias ao réu, mas por misericórdia, pelo amor de Deus, absolva o meu constituinte. E o júri pode absolver. Você não vai saber exatamente a razão. Mas se todas as provas mostram que ele é culpado e o júri mesmo assim absolve, seja pela clemência, seja por qualquer razão, você tem uma contrariedade entre a decisão e o conjunto probatório. Então vamos tomar isso como exemplo. Imagine que todas as provas evidenciam que ele é culpado. E mesmo assim o júri absolve. Veja, o júri é livre? É sim. É soberano para decidir? É. Mas nesse caso, contrariando-se a evidência ali do processo, o conjunto das provas, cabe essa apelação com fundamento na linha D. Só que ela tem algumas particularidades. Primeira é que não pode o tribunal modificar. Olha a consequência qual é. O tribunal de segundo grau não pode modificar o veredito. Porque isso sim é vedado pelo princípio constitucional, ou a garantia constitucional, da soberania dos vereditos. Alguns chamam de princípio, outros de garantia, mas não se pode mudar o veredito do júri. Então, olha aqui para a tela. Parágrafo 3º do artigo 593. Ele tem duas partes. Vamos pegar primeiro essa parte que está destacada aí, sublinhada. Se a apelação se fundar no número 3, a linha D deste artigo, e o tribunal adquém se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos,
dar-lhe-á provimento, ou seja, provimento à apelação, para sujeitar o réu a novo julgamento. Veja que interessante. Nesse caso, o tribunal não pode modificar o veredito, mesmo vendo que os jurados, tomando o exemplo que eu dei há pouco, absolveram o réu claramente culpado, com todas as provas para sua condenação e ainda assim o júri absolveu, não pode o tribunal modificar. Ofenderia a Constituição, ofenderia a soberania dos vereditos. Então não pode o tribunal modificar. O que é que o tribunal pode fazer? Tornar sem efeito aquele julgamento e submeter o réu a um novo júri, a um novo julgamento. O novo júri é soberano, será soberano da mesma forma que o primeiro, não poderão participar desse novo julgamento. Os jurados que participaram do anterior serão outros jurados, e então o novo júri será livre para decidir, seja pela condenação, seja pela absolvição novamente, o novo júri será livre para decidir. Mas e aí? Cabe uma nova apelação com fundamento na linha D? Vamos supor que esse novo júri mantenha a absolvição. Pode o Ministério Público recorrer de novo com fundamento na linha D? Ou mais, se esse novo júri agora der uma sentença condenatória, condenar o réu, contrariando o primeiro júri, pode o réu agora apelar com fundamento na linha D? Não. Veja o que diz a parte final desse dispositivo. Nós já lemos, se a apelação se fundar no número 3, ou seja, o tribunal se convencer que a decisão do júri é manifestamente contrária à prova dos autos, dá provimento para sujeitá-lo a um novo julgamento. E o que diz a sequência? Não se admite, porém, pelo mesmo motivo, ou seja, alegar de novo que está havendo contrariedade entre a decisão do júri e a prova dos autos, uma segunda apelação. Então veja como eu disse, não se admite uma segunda apelação, não importa se nesse caso seria o Ministério Público ou se seria o réu. Ou seja, o Ministério Público que já recorreu do primeiro, dizendo que o júri absolveu quando devia ter condenado. Se o novo júri absolver de novo, ele não pode, segunda vez, apelar. Nem o réu, se for condenado, pode apelar com fundamento na linha D. Não se admite uma segunda apelação, seja por que parte for, não se admite uma segunda apelação com fundamento na linha D no mesmo processo. Então ela só se usa uma única vez no processo. Não é uma única vez por cada parte. É uma única vez no processo essa apelação com fundamento na linha D, alegando que a decisão do júri foi contrária à prova dos autos. Então o que nós temos aqui em resumo, fazendo um quadro aqui resumindo a apelação no tribunal do júri, como eu disse, ela não é ampla como as demais, as hipóteses são as seguintes com as suas consequências. Na linha A, nulidade na segunda fase. Qual é a consequência? Anulação dos atos do processo. Consequentemente, do julgamento, vai sujeitar o réu a um novo julgamento, mas não por conta do erro dos jurados, e sim pela nulidade ocorrida no processo. A linha B, sentença que foi contrária à lei ou à decisão do júri. Qual é a consequência? Modificação da sentença, mantendo-se intacto o veredito. A linha C, erro na aplicação da pena ou da medida de segurança. Eu estou vendo até que está um pequeno erro aí, depois eu irei corrigir. Erro na aplicação da pena, não na aplicação da lei. Né? Erro na aplicação da pena ou da medida de segurança. Qual é a consequência? Modificação da sentença, mantendo-se intacto o veredito. E na linha D, o veredito contrário à prova dos autos. Qual é a consequência? Mantendo intacto o veredito, aí não se muda o veredito, mas se torna-se sem efeito o julgamento anterior e se sujeita o réu a um novo júri. E o que valerá então será a decisão desse novo júri, que por sinal não poderá ser objeto de uma segunda apelação, de uma nova apelação. Na próxima aula nós iremos dar sequência ao estudo da apelação, nós iremos ver agora outros aspectos da apelação, como o efeito suspensivo, se ela sobe os próprios autos, se não sobe, qual é o processamento da apelação ainda em primeiro grau e algumas peculiaridades a mais que tem a apelação criminal. Aguardo você no próximo vídeo e muito obrigado.